A Bíblia Sagrada diz que o Monte Moriá queria dizer o monte da providência. Eu vejo agora Deus testando a fé, não somente de um pai, mas de um crente. Eu vejo Abraão agora pegando aquele pequeno cutelo. Isaac já era grandinho e ele sabia muito bem que o sacrifício estava incompleto. Ele viu na mão do pai o cutelo, ele viu que eles tinham lenha, ele viu que eles tinham ali uma tocha de fogo, mas faltava o principal, faltava o sacrifício. E Isaac começa a se preocupar, e eles estão subindo o Monte Moriá, e quando eles chegam lá em cima, ele diz: meu pai, eu estou acostumado a vê-lo oferecer sacrifícios, e eu estou percebendo que está faltando algo aqui. Eu estou vendo o cutelo na tua mão, eu estou vendo o fogo na tua mão, eu estou vendo a lenha aqui em cima dos meus ombros, mas eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo o sacrifício. E Abraão então usa um dos títulos que é mais utilizado na Bíblia: Deus proverá. Eu quero dizer esta noite a esta igreja que o Deus da providência está aqui. Título de Deus, Deus da providência. Ele provê, ele faz com que os recursos que você não possui possam existir a partir do nada. Aleluia. Exaltado e agradecido ao nome do Senhor. Um detalhe importante: Isaac carregou em todo o tempo a madeira aonde ele seria queimado. Jesus Cristo carregou a cruz aonde ele seria crucificado. Quanto maior o sacrifício, mais os olhos de Deus estão voltados. Eu tenho um filho pequeno, né? Tem um outro de 4 anos, um de 15. E tem horas que eu começo a ler aquela história e eu fico me colocando, irmã Rose e irmãos ministros, no lugar de Abraão. Tem muita coisa que, se Deus pedir aqui, vocês vão dar, né? A gente dá dízimo, dá oferta, a gente oferece tanta coisa para Deus, mas às vezes oferecemos aquilo que não tem valor. E Deus, como é onisciente, tem vezes que Ele quer testar o quão intenso é o seu amor para com Ele, e Ele te pede aquilo que para você é impossível de se libertar. Era o único filho, diga, era o único filho de Abraão. E que coisas únicas a gente guarda para nós, sim ou não? Coisas únicas nós temos medo de perder. Coisas únicas nós às vezes temos uma verdadeira obsessão em mantê-los do nosso lado. E Deus percebeu isso. Deus viu que o único filho que Abraão tinha estava de certa forma roubando aquilo que Abraão poderia dedicar a Deus. Essa noite eu quero garantir aos senhores que o Espírito Santo vai começar a tirar o coração de vocês de coisas que estão tomando o lugar de Deus em suas vidas. Podem ter certeza, se é uma coisa que Deus não dá, não divide, não empresta para ninguém, é a glória dele. Deus é soberano absoluto e Ele gosta de ser exclusivo. Um dos maiores, eu diria o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre filho, esposo, esposa, carro, casa, vida profissional, vida afetiva. Não tem nada que possa ocupar o lugar soberano de Deus na tua vida. E aí vem o teste. E sabe o que eu aprendo, ministros? Deus poderia ter feito Abraão desistir no pé do monte. Deus poderia ter feito Abraão desistir escalando o monte. Sabe quando Deus foi falar para Abraão parar? Quando ele já estava para descer o cutelo. Diga para quem está do teu lado: Jeová vai levar a tua fé até as últimas consequências. Vocês não sabem dizer isso. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu ou sabe como funciona uma partida de futebol. Mas tem vezes que uma partida de futebol ela se decide nos acréscimos. Verdade. O cidadão joga 45 minutos do segundo tempo. Aí, por uma razão de uma falta, de um atraso, o juiz resolve dar mais 1 minuto. E aí alguém vai lá no escanteio, faz um cruzamento dentro da área e alguém faz um gol de cabeça. E aquilo dá um desespero muito grande. É assim que Deus vai fazer com o diabo. Diga: Satanás,
Prepara para ficar desesperado. Porque o meu Deus vai me dar a vitória nos acréscimos. Fala isso. Vai ser nos acréscimos. Quando você pensa que está tudo acabado, ei! A caixa da bagaceira. Jeová vai dar a vitória. Olha para mim. Lázaro estava há quantos dias? 4 dias. Já tinha acabado até a partida. Estava morto. Aí Jesus chega lá em Betânia, encontra as irmãs de Lázaro chorando e até culpando Jesus pela morte de Lázaro. Porque vou dizer uma coisa, hoje Deus é culpado por tudo. Se um avião cai, cadê Deus que não viu? Se tem um tsunami como aquele que invadiu lá a Indonésia, cadê Deus que não viu e não fez nada? Então a gente está sempre responsabilizando Deus pelo caos da natureza, enfim. E Marta e Maria, olha a frase de uma delas: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Meu irmão, tem gente que morre de câncer, morre de baleado, morre porque pula de um prédio. E às vezes a pessoa quer que Deus se responsabilize por uma coisa natural que é a morte. Mas eu vou dizer por que Jesus foi responsabilizado pela morte de Lázaro. Porque Jesus tinha sido comunicado a doença de Lázaro. Jesus tinha sido comunicado quando Lázaro ainda estava doente. E Jesus demorou propositalmente algum tempo para ir até lá. Porque Jesus, diga para quem está do teu lado, não precisa correr. Ele é dono do tempo. Fala isso para quem está do lado. Tem crente aqui que ele... Ô Jesus, vai depressa aí. Corre aí. Diga para quem está do teu lado. Sabe quem criou o tempo? E quem estabeleceu os propósitos? Deus. Eclesiastes 3. O que ele diz lá? Há um tempo. Olha, determinado por quem? Quem determina o tempo? Deus. Há um tempo determinado por Deus. Se é Deus quem determina o tempo, Ele controla os fatos. Ele faz com que os meios ocorram. Irmão, tem horas. O irmão falou uma frase ontem que diz que Deus às vezes opera no meio da confusão, né? Aí eu vi muitos irmãos aqui, aí ele citou um exemplo que matou a charada, Gênesis 11. Deus desceu na torre de Babel e fez uma confusão. Mas tem outras confusões que Deus fez, que até os cientistas estão tentando descobrir. Por que nós temos um calendário mundial um dia de atraso? Confusão de Deus. Josué precisava de um dia para vencer uma batalha. Deus falou: é fácil. Fala para o sol: Sol, para em Gibeon. O sol ouviu assim a ordem de um homem. Está detectado, está constatado que nós temos um dia, né? Um dia de atraso. Porque o sol parou. Os irmãos estão entendendo? E fizeram um cálculo, descobrindo que houve um dia em que o sol não teve pressa de se pôr. Não fala para quem está do lado. Se precisar anoitecer para Deus te dar a vitória, vai haver um eclipse. Aleluia! Pode aplaudir o nome do Rei. Se você acha que a sua vitória depende do dia, ou da noite, da tarde, ou da manhã, foi isso que Jesus falou para Marta. Não. O seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, sim. Isso aí está claro. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Então, igreja,
importante a gente entender que esse Cristo, esse Deus, assim como Ele fez com Abraão, testando sua fé até as últimas consequências, provou também a fé de Lázaro, de Marta e de Maria. Mas o que quer dizer a igreja essa noite é que o sacrifício de Abraão naquele monte fez com que Deus escolhesse aquele lugar para ser a capital da fé. É exatamente no Monte Moriá que foi construído o templo, que foi destruído o templo, que foi reconstruído o templo, e que agora tem uma mesquita. E por que os muçulmanos têm aquele templo hoje, com aquela mesquita, com tanta importância? Porque foi lá, segundo eles, que Deus apareceu para o Maomé, e Deus falou com o Maomé, o profeta. Então, Jerusalém tem uma importância muito grande para os muçulmanos, porque foi lá, supostamente, que Deus falou com o seu líder Maomé. Agora, Jerusalém tem também a importância para os judeus ou os hebreus, conforme eu falei, porque foi lá que Abraão ofereceu o maior de todos os sacrifícios. Mas agora vem um outro lado. E para nós cristãos, bispo, por que Jerusalém é tão importante? Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia em São Mateus 21, Jesus vai entrar nesta cidade, e o título que o capítulo recebe é a entrada triunfal. Eu vou dizer para a igreja, tem poucos episódios que eu vejo alguém entrando em Jerusalém triunfante. Não são muitos, não. Eu vou citar dois. Se alguém tiver um terceiro episódio aí, me diga. Mas eu procurei, encontrei só 2 episódios que Jerusalém parou para uma personalidade entrar. Um deles está aqui, capítulo 21. E o outro está em 2 Samuel 6. Eu quero traçar agora um paralelo entre a entrada triunfante de Davi e a entrada triunfante de Jesus. Lá no capítulo 6 de 2 Samuel, Davi está entrando com a arca. Aqui Jesus é a arca. Lá Davi está montado num cavalão branco, né? Talvez uma alazão, cheio de soldado, cercado de guardas-costas. Aqui Jesus montado com um filhote de uma jumenta, cercado de plebeu. Aleluia. Vamos lá, capítulo 21. Está aqui, ó. Versículos de número 6. Mateus 21:6. Ora, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Diga para quem está do teu lado: onde Jesus chega, ele agita o pedaço. Vai entrar aqui hoje, vai agitar, pessoal. Irmão, Jesus era muito polêmico. Muito polêmico. Onde Jesus entrava tinha polêmica. Ó, por exemplo, diz que uma vez estava saindo de Naim o enterro. A viúva tinha perdido o marido, né? Obviamente, depois perdeu o único filho. E cidade pequena, todo mundo gosta de seguir enterro, sim ou não? Se torna até uma atração. No regente vira até uma atração para quebrar, né? Aquela monotonia. Então segue enterro. E a viúva de Naim, a mãe, ia chorando, e as pessoas segurando lá o cadáver, o defunto.
E imagina que um luto, né? Gente chorando, lamentando, porque todo mundo conhecia tanto a viúva como o filho. E diz que eles estavam saindo de Naim. Só que do outro lado, Jesus ia entrar em Naim. E eu começo a ver uma multidão com a morte e uma outra multidão com a vida. A vida e a morte estavam com o encontro marcado. Toda vez é a vida encontra com a morte, há uma fusão. Quem está entendendo? Quem ganha parada? Quem ganha parada? Aí Jesus está vindo. Eu começo a imaginar a multidão vindo com Jesus. Glória a Deus, aleluia, hosanas. E a multidão indo com a viúva de Naim. Olha para quem está do lado e diga: de qual multidão você faz parte? Da vida ou da morte? De quem está alegre ou de quem está triste? Às vezes eu vejo a igreja representando essas duas multidões. Igrejas mortas, que não dão mais glória a Deus, que não falam mais em línguas estranhas, que os púlpitos estão repletos de cadáveres. Mas eu ainda vejo uma igreja viva, dinâmica, pentecostal, que glorifica. Aonde estão os vivos? Aonde estão os vivos aqui na galeria? Aonde estão os vivos aqui na altar? Aonde estão os vivos? As duas multidões, irmão Elias, se encontraram. Parou frente a frente. A vida, Jesus, e a morte através daquele rapaz. Jesus olha para a viúva e diz: não chores. Não chores. Aí ela diz: mas como? Perdi o marido e agora perdi o filho. Ele está dormindo. Diz que ele tocou no esquife, parou. O percurso da morte foi interrompido, porque a vida entrou no percurso da morte. Se tiver alguém sentenciado à morte, se tiver alguém aqui que você está caminhando para a sepultura, o príncipe da vida vai interromper este sepultamento esta noite. Ele vai entrar e vai fazer uma obra. Menino, levanta! As duas multidões agora se misturaram. Houve uma fusão, porque o menino ressuscitou. E a multidão que estava triste passou a estar alegre. A multidão que estava com a morte passou a estar com a vida. E as duas multidões se misturaram e foi só festa. Jesus agitou. Aí mandaram um recado para o coveiro. A mulher: agora avisa o coveiro que o defunto não vai. Eu fico imaginando o que da notícia. É o coveiro, o defunto não vem. Por quê? Encontrou com a vida. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha, hoje Jesus antigamente morreu por outras razões. Hoje morreria por razões diferentes. A Souza Cruz mataria Jesus hoje, baleada. As funerárias matariam Jesus hoje. As bocas de tráfico de fumo, os traficantes mandariam matar Jesus. Que Jesus é o maior ganhador de almas que existe. Jesus saqueia o inferno e deixa o diabo louco. Quem está entendendo? Diga: Satanás já teve prejuízo e vai continuar tendo. Porque em 2020 está constatado que o Brasil será um país 100% de Deus. 100% de Deus está decretado. Já fizeram cálculo. Tem 65% de crescimento em 10 anos. Não precisa ser matemático para imaginar o que vai acontecer.
não é mais jogando o mundo contra a igreja, nós jogando a igreja contra a igreja. Ele percebeu que não adianta ele se levantar contra a igreja, porque a igreja cresce no meio da perseguição. Está claro isso? Quanto mais perseguido você é, mais você se desenvolve. O DNA da igreja, olha, irmão, o sangue que corre nesse corpo chamado igreja é um sangue de luta, de batalhas. E quando é derramado no chão, semeia e faz brotar um novo legado de pessoas. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: Jesus vai te agitar hoje. Jesus até falou. E geralmente, olha só, quando entra alguém assim agitado, o agitador de Jesus, todo mundo quer saber quem é, né? É Pilatos? Não é. É Herodes? Também não. O César resolveu sair lá de Roma e visitar Jerusalém? Não. Mas quem é? É o carpinteiro, filho de Maria e de José, irmão de Tiago e de João. É isso que as pessoas não entendem, que Deus usa pessoas simples para tornar a vida pacata das multidões uma vida cheia de dinâmica, sabe, irmãos, de prazeres, onde Deus faz com que a nossa vida encontre um sentido melhor. Você pode perceber que o Evangelho trouxe vida para a sua família. Antigamente você só tinha uma programação, era trabalhar e no final de semana ir beber cachaça e tomar cerveja com os amigos. O jovem era só pancadão, tic-tum, tic-tum. Hoje você está agitando as